Olá pessoal, tudo bem? Restauração em resina composta. Quer ver um caso clínico? Vem aqui com a gente no nosso canal Wikiodonto 32 no quadro chamado Dicas do Bom. E eu vou trazer aqui para você alguma dica que pode incrementar no seu dia a dia. Roda a vinheta. E aí, para você que está chegando agora aqui no nosso canal, Wikiodonto 32, nesse quadro específico Dicas do Bom, por que Dicas do Bom? Porque meu nome é Dr. Sandro Bom. Então, o objetivo desse quadro é que a gente possa levar algo que acrescente no seu dia a dia. E restaurações em resina composta é o que a gente faz muito no nosso dia a dia. Mas eu tenho certeza que algo que está aqui pode acrescentar na tua vida, mesmo que você tenha muito tempo já de formado. Vamos lá então tentar levar aqui para vocês uma situação clínica. Logicamente que não do dente 15, na verdade, o dente 15 é uma coroa total, não vou fazer, você que está vendo aí vai falar, poxa, será que ele vai fazer uma resina composta no dente 15? Lógico que não, o dente 15 ele estava com uma restauração provisória que iria ser feita uma coroa total, mas o dente 14 ele precisa ser restaurado antes de eu fazer a coroa total do dente 15, e no dente 14 a gente optou por fazer uma resina composta direta. E aí, para facilitar o acesso por distal, eu simplesmente removi a provisória do dente 15. Então, a gente olha aqui uma visão oclusal do lado direito, a gente vê que apesar da paciente ter um comprometimento de toda a face vestibular do dente, ele tem pouco comprometimento oclusal. Ou seja, é um dente que estruturalmente ele está bem preservado. O nosso problema aqui é anatomia, tanto vestibular quanto distal, para depois fazer o ponto de contato proximal de maneira adequada com a coroa total que vai ser feita no dente 15. Então, voltando aqui, qual a especificidade que a gente tem desse caso? Era uma paciente que tinha uma certa pigmentação nessa vestibular, a gente removeu todo o tecido cariado, e aqui a gente já fazendo condicionamento ácido, com ácido fosfórico, primeiro em esmalte. Nesse caso aqui, como tinha muita estrutura de dente e a gente estava quase que nada em dentina, foi utilizado um sistema adesivo convencional, então condicionamento ácido total, 15 segundos, lava, seca. E a gente pode observar muito bem aqui, ó, como que o esmalte fica evidenciado quando a gente faz essa secagem pós condicionamento ácido. Logicamente que se essa paciente fosse uma paciente muito jovem e tivesse um grau de exposição dentinário maior, o ideal seria a gente utilizar a técnica de condicionamento seletivo, ou seja, ácido fosfórico só em esmalte e aplicar um sistema adesivo autocondicionante em tudo. Nesse caso aqui, foi feito da maneira convencional, porque era uma paciente mais idosa, ela não tinha nenhuma sensibilidade e por praticidade a gente utilizou um sistema convencional de ácido e adesivo convencional. Mas a nossa dica aqui não é a respeito disso. A nossa dica aqui é como a gente chegar a um resultado estético utilizando um sistema resinoso. Eu já falei em outra dica de como a gente mensurar ou comunicar cor com laboratório. Aqui no caso, quando a gente faz restauração em resina composta, ela é dentista dependente. Você, como dentista, precisa conhecer o material que você está utilizando, principalmente em termos de valor. O que é valor? Se você não sabe o que é valor relacionado à cor, vai lá no Dicas do Bom, que eu falo sobre critérios de seleção de cor que você vai poder tirar essas dúvidas. Vou pedir para colocar um card aqui para você clicar e facilitar a sua vida para ir até lá, tá ok? Voltando aqui, eu estou utilizando um sistema restaurador, no caso essa resina
foi a Z350, que é fabricada pela 3M, e ela tem uma facilidade para você, dentista, de dividir os sistemas de translucidez, basicamente, em 3. Resina opaca, que é resina para mascarar substrato escurecido, que essa a gente vai observar lá, por exemplo, que ela tem um D de dentina, leia-se, dentina profunda. Por característica ótica, essa resina ela é mais opaca. Existe também resina O, de opaco mesmo, que essa é branca opaca. No caso, toda resina da Z350 que tiver o D de dado é uma resina que vai ser utilizada para substituir dentina profunda, portanto um pouco mais opaca. Se você for para uma resina que esteja com B de bola, por exemplo, um A2B ou um A3B ou um A5B, alguma coisa assim, o A significa que é a matriz, o 2 seria a saturação e o B de bola é o grau de translucidez. E aí, no caso, não é B de bola, é B de body, que seria o corpo. O que é o corpo? Quando a gente pega um dente, o que está no meio do dente? É uma dentina mais superficial. Essa dentina mais superficial, ela tem característica ótica de ser intermediário entre a translucidez do esmalte e opaco, e mais opaco em relação, menos opaco, na verdade, em relação à dentina mais profunda. Então, por isso que ela é chamada de body, que é uma dentina, leia-se, uma dentina mais superficial. E, por fim, a terceira classificação da Z350 são as classificações de E de esmalte. Então, se você tem um A2E, ele vai ter a mesma matiz do que o A2B, a mesma matiz, o 2 é a mesma saturação. Qual é a diferença? É que no E, o esmalte, por característica, ele é mais translúcido. Então, voltando aqui para o nosso caso clínico, se eu estou substituindo resina, colocando resina para substituir uma dentina entre intermediária para superficial, vou perguntar aqui para você, qual tipo de resina você acha que eu devo selecionar após essa breve explanação que eu dei em relação a camadas? D de dado, B de body ou E de esmalte? Eu já dei a dica, né? Olha só, se eu estou numa dentina intermediária para superficial, o ideal é utilizar uma resina que seja B de body, porque ela vai ter uma translucidez intermediária. E a gente vai selecionar a matiz do dente, se é para o A, se é para o B, e aí sim vai ser, por exemplo, um A3B ou um A2B, e assim a gente selecionou todas as dimensões da cor. Então agora a gente vai se ater à espessura. Então aqui, ó, vamos voltar para cá. Coloquei então, selecionei uma resina tipo B de body para eu reconstruir dentina superficial. E aí, ó, uma visão lateral para que a gente consiga perceber a diferença de volume. Então deixa eu mudar aqui para tentar indicar para vocês. Espera aí. Indicar para vocês aqui, ó. Olha só, eu preciso ter espaço na vestibular para entrar depois a resina de esmalte. Então, o que é muito comum os colegas errarem seleciona a translucidez certa, por exemplo, a matiz e o volume de B de body, mas erra no volume. E aí invade a área onde deveria ter resina de esmalte. É muito comum. É importante você calibrar essa tua visão, essa tua prática, para que você selecione não só matiz, cor, mas principalmente que você tenha noção da quantidade de volume de material
a ser colocado, senão o resultado final da sua restauração vai errar onde? Vai errar no valor. Ou ela vai ficar mais translúcida, ou ela vai ficar mais opaca. Tudo bem? Então, deixando espaço para o esmalte depois, eu estou aqui, ó, utilizando uma espátula, deixa eu mudar aqui, uma espátula chamada Hollenbeck 6, que é o lado rombo, para poder acomodar a resina no volume adequado. Feito isso, eu vou fotopolimerizar. E aqui eu já estou cobrindo com a última camada de esmalte toda de uma vez só. Então, a gente vai finalizar a última camada toda de uma vez. Logicamente que aqui com uma resina de esmalte, que possui por característica, sendo repetitivo, mas é importante frisar isso, mais translúcido. E aí depois a gente vai para acabamento e polimento. E aí também é outra chave do sucesso estético em finalização com resinas compostas. É acabamento e polimento. O ideal é você utilizar brocas laminadas e não brocas diamantadas, brocas laminadas para dar acabamento. E aí você tem os discos tipo disco de lixa, tipo Soflex. Você tem as borrachas de acabamento e polimento específico para resina e também as pastinhas de polimento com os discos de filtro. Feito isso, com a anatomia adequada, a gente vai ter uma restauração estética, funcional e que vai dar o resultado desejado. Então aqui, por uma visão oclusal, que a gente pode ver que foi restabelecido todo o volume vestibular e também por distal, que será extremamente importante para quando confeccionar a coroa total do dente 15, você tenha o ponto de contato proximal restabelecido de maneira adequada. Então vamos em frente aqui para a gente visualizar como o paciente chegou na fase inicial, depois de removido o tecido cariado. Logicamente eu não tenho a foto inicial mesmo, essa foto foi retirada logo depois que tinha sido removido o tecido cariado. E aqui a parte final, depois de acabamento, polimento, vocês podem observar que ainda tem até um pontinho de sangramento ali na cervical, provocado pelo processo de acabamento e polimento. Uma visão mais ampliada, principalmente para que vocês possam observar a anatomia reconstruída e o grau de satisfação que a paciente ficou por a gente ter obtido um resultado estético que vai permanecer aí duradouro, principalmente se você seguir acabamento e polimento final como já preconizado. Essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vá lá no Wikiodonto 32, se inscreva. É um detalhe importante você clicar no sininho também. Para quê? Para você ser notificado de novos vídeos que vão entrar aqui no nosso canal. Gostou? Curta, compartilhe. Esperamos vocês aqui nos comentários se ficou alguma dúvida e se a gente puder acrescentar com mais alguma informação. Um grande abraço, espero vocês nas nossas redes sociais, Wikiodonto 32 no Instagram, Wikiodonto 32 no Facebook e aqui no nosso canal, para que a gente tenha uma sequência aí de aprendizagem. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.